Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 6 de maio. Eu sou Dalto Ferreira, analista de investimentos. De imediato, já peço para que você se inscreva aí gratuitamente no canal, aqui no canto inferior direito do seu vídeo, passando o cursor do seu mouse aí em cima da imagem. Inscreva-se, vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Lembre-se de deixar o sino das notificações ativado para justamente receber aí os avisos de quando tiver novo vídeo no canal. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, recomendação de compra e venda, bem como as carteiras de ações, carteira atualizada hoje, a carteira exponencial, a carteira que é essa exponencial semanal, depois tem a carteira perspectiva, que é a carteira mensal, e informações relevantes durante o pregão, tudo isso no seu celular, no seu desktop. Clica aqui no caixa que está aparecendo para você e siga uns procedimentos bem simples para que você possa passar a receber essas informações aí no seu celular, testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Seguindo aqui para a análise de hoje, onde eu vou falar sobre o Ibovespa, futuros também, mini índice, mini dólar, depois volto para as ações, falando de PTR4, Vale 3, CSNA3, Itube 4, MRV3, HGTX3, Rent 3 e Ciel 3. Ibovespa no dia de hoje caindo aqui 1,03%, ainda dentro do leilão de fechamento, está próximo de sair do leilão de fechamento. Já estou vendo aqui que a Vale já saiu, a Petro ainda não saiu do leilão de fechamento. Mas enfim, leilão de fechamento para o Ibovespa, queda superior a 1%. Pode até alterar um pouquinho, mas seguimos dentro do Ibovespa, dentro de um movimento de baixa, com máximas descendentes, vindo para um fechamento ali, respeitando a zona de suporte dos 95.000 a 94.500, ainda tem uma região até mais abaixo, 94.163 pontos, mas enfim, está em cima de um patamar importante. Ibovespa vindo para mais um fechamento aqui em queda, abaixo desse patamar já começa a ficar um pouco mais negativo, mas o Ibovespa dando uma patinada aqui nessa região, ficando aqui um pouco mais de lado nessa região e depois gerando algum sinal relevante para cima, fica interessante também, porque, ou seja, a gente está dentro de um processo de indefinição da tendência. Traçar aqui uma linha de tendência de baixa, uma linha de tendência de alta, dá para perceber que a gente está dentro de uma indefinição e não é de agora. Essa indefinição da tendência já tem um bom tempo. Se a gente olhar para o gráfico semanal aqui, segue uma lateralização bem extensa, já são basicamente 3 meses, indo para o 4º mês aí de lateralização do índice Bovespa. Indo para os futuros, no índice futuro, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, no decorrer dela, dê um like, dê um joinha. Eu agradeço de imediato por estar aqui assistindo essa análise e também prestigiando aí o conteúdo aqui do canal, prestigiando aqui meu trabalho. Futuros, mini índice, retomada da tendência de baixa, movimentação fraca para cima. Dentro desse movimento fraco para cima, o que é que eu ficaria atento? Sinalizou topo no gráfico de 60 minutos, perdeu a sequência de mínimas ascendentes, ou seja, mesmo que abra subindo, bata aqui na média, gera a sinalização para baixo, aqui só para mencionar que tem resistência para o mini índice na faixa dos 95.870 a 95.990 a 96.000 pontos. Então, de 95.870 até 96.000 pontos, zona de resistência importante. Depois disso, aí teria aqui na faixa dos 96.085 e aí mais acima a gente já vai começar a falar na faixa lá dos 96.295 e 390. Então, dentro de um processo aqui de resistência que tem pela frente, sinalização de topo no G60, fica muito mais interessante para ir para o gráfico de 10 ou de 5 minutos e buscar a operação de venda de topo descendente de pivô de baixa, ou seja, na periodicidade que eu acabei de mencionar. E para focar em compra, o ideal seria, ou seja, ainda está dentro de um processo que poderia buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta, ou seja, está dentro de um movimento de alta no G60, só não exigiria tanto para cima, mas ainda está dentro de uma expectativa maior de poder ter algo mais para cima, só que lembrando, vai se aproximando do patamar de resistência e com um movimento bem mais fraco para cima. Abriu subindo de maneira às vezes forte e passou a gerar sinalização de fundo ascendente ainda acima já da máxima de hoje, que é 95.660, fica ainda mais para se buscar a operação na ponta compradora. Só que ficar atento para não exigir tanto para cima e nessa zona de resistência que tem aqui toda para cima no gráfico de 60 minutos. No dólar, o dia de hoje apresentando aqui uma alta de 0,48%, apesar do candle de baixa, que abriu aqui em cima, com expectativa mais positiva, e está fechando levemente aqui para baixo. Enfim, um candle de indefinição, apesar da alta de 0,48%. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, nós temos o dólar que abriu aqui, foi lá em cima, veio aqui para baixo,
parou em cima da média e aqui está dentro de uma sinalização positiva, sinalização de alta. Dentro dessa sinalização positiva, se mantiver dessa forma para o próximo pregão, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 minutos ou de 5 minutos fica mais para compra. Melhor ainda se esse fundo ascendente for acima dos 3.968. Se eu jogar no gráfico de 10 minutos, vai ficar claro o que eu estou querendo dizer. É isso aqui, ó. Acima desse patamar fica mais interessante para compra de fundo ascendente. Ou se ficar aqui de lado e gerar o pivô de alta, também seria uma possibilidade de compra com stop aqui para baixo da mínima no fundo ascendente. Então são alternativas de se buscar alguma operação de compra de day trade no dólar a partir do próximo pregão. Por outro lado, voltando para o G60, abriu aqui para baixo, abriu caindo, veio para baixo desse nível, ou seja, que nível é esse? Uma região de 3.963,50 e 3.962,50, veio para baixo desse patamar. Gráfico de 10 minutos ou de 5 minutos, topo abaixo desse nível de 3.963,50, fica mais para se buscar a venda, tentando pegar um movimento de queda, seja para a mínima de hoje, 3.957, mas principalmente para a região lá dos 3.952,50 a 3.948,50, ou seja, essa região inteira aqui do gap do pregão de hoje, do gap de alta do pregão de hoje. Vindo aqui para cima, a gente vai ter resistência no dólar na faixa dos 3.974,50 a 3.977,50, primeira região de resistência, e depois a máxima do dia, 3.984 para o dólar. A região que eu falei de gerar topo abaixo é essa região basicamente aqui no gráfico de 10 minutos, dá para ver uma região de fundo aqui anterior, dois fundos anteriores, veio para baixo desse nível, subiu, gerou sinalização de topo descendente abaixo justamente dos 963,50, mais para venda. PTR4 no dia de hoje, apresentando aqui uma queda de 0,3%, abriu lá embaixo, mas está conseguindo fechar aqui, fechou na máxima do dia, então uma boa recuperação da Petro. Essa recuperação da Petro ainda tem chance de poder gerar algum fundo ascendente, mas enfim, ainda é uma operação que eu ainda vejo um risco mais alto na ponta compradora, mas é uma alternativa para quem gosta de tentar pegar aqui a mínima do fundo e tentar pegar um movimento para cima, mas ela não está encaixando ainda para minha metodologia, uma compra aqui na Petro de imediato, depois dessa quebra aqui do movimento de subida, porque ela anulou o fundo ascendente que ela tinha gerado, ou seja, gerou uma expectativa um pouco mais negativa após o pregão de hoje. Caso esse papel retorne para cima desta região aqui que eu estou sinalizando, com a região lá na faixa dos 26,98 a 27,11, se esse ativo volta para cima deste patamar, aí eu fico mais interessado em compra, inclusive até pelo gráfico de 60 minutos de fundo ascendente ou de pivô de alta, não só no G60, mas também aqui pelo gráfico diário. Mas por enquanto ainda não teria uma entrada de swing trade que eu estou mencionando na PETR4. Vale 3 no dia de hoje, apresentando aqui uma queda de 1,47%, mas conseguindo fechar mais próximo da máxima do dia. Então, o belo fundo que foi montado na sexta-feira, ainda é um fundo contra a tendência. Da mesma forma que eu acabei de mencionar na Petro, a Vale seria mais interessante ela trabalhando acima, novamente da região ali dos 50,78 a R$ 51,33. Enfim, acima desse patamar, ativo torna-se mais interessante para compra. Não conseguiu ainda confirmar a sinalização de fundo pelo gráfico semanal, que seria até uma compra de position na Vale 3, se ela conseguir superar lá a casa dos R$ 51,06. Vamos ver se ela faz isso no decorrer dessa semana. Mas por enquanto, dentro de um movimento de alta, enquanto não perder essa mínima, ou seja, a tendência de baixa parou aqui nesse nível, em um patamar de suporte e começou a subir. Enquanto não perder essa região, segue no processo de correção da tendência. E enquanto não superar esse ponto aqui, o ativo continua dentro de um contexto de curto prazo de tendência de baixa, ou seja, com viés mais negativo. Então precisa romper os 51,06 para trazer uma expectativa melhor de curto prazo para a Vale 3. E um cenário mais adequado, inclusive, para operações na ponta compradora. CSNA3, ativo que a gente segue comprado, uma compra executada na sexta-feira, hoje fechou com queda de 0,42%. Então ela chegou até a bater no nosso preço, na região do nosso preço de entrada, chegou em 3,88, nosso preço de entrada por volta dos 3,92. Então, por enquanto, ainda continua de forma positiva. Ponto aqui que seria interessante acontecer, até ela já fez isso hoje, né? Assim, 1 centavo, superou já a máxima da semana passada por 1 centavo, então já é algo positivo, que é superar a máxima aqui desse ponto. Vamos ver se ela dá continuidade a esse movimento de subida
que ela iniciou e está no segundo candle do movimento de alta. Vamos ver se ela consegue fazer isso aqui para cima, buscando uma boa relação risco-ganho para a nossa operação. Se começar a patinar aqui, não evoluir, eu vou já olhar para a questão de reposicionamento do stop da operação. ITUB 4 no pregão de hoje, queda de 2,2%, uma formação forte de topo. O ativo que veio aqui, primeiro estava aqui tentando retomar a tendência, ficou com a tendência indefinida com fundo ascendente, aí retoma a tendência para baixo, aí tenta voltar a retomar a tendência para cima, mas não consegue, gera um topo com gap, então uma sinalização bem negativa, aumentando a probabilidade de queda. Enfim, ITUB 4, de maneira simples, se for pensar em um cenário muito mais apropriado para a operação na ponta compradora, falando em termos de swing trade, para mim é acima desse nível. Primeiro desse nível aqui, que já vai ficar um nível bem importante, e depois um nível aqui mais acima de 2 topos anteriores e fundos anteriores. Enfim, primeiramente um nível de resistência na faixa dos 34,28, que eu vejo com relevância grande. Aí depois vai ficar na região ali que começa nos 34,53 e se estende até um patamar de 34,75. Seriam as resistências que eu considero mais relevantes no ativo. Logicamente que esse gap de baixo, que abriu aqui no pregão de hoje, é um primeiro nível de resistência para ação num possível movimento de alta do papel, que vai de 33,64 a 33,71. Mas devido ao movimento mais travado para cima e a queda forte já em 2 pregões, isso tem uma chance maior da gente ver o papel buscando a zona de suporte, falando em termos de probabilidade. Não estou dizendo que o ativo vai despencar, só estou dizendo que nesse momento o cenário gráfico do papel, na minha avaliação, está desfavorável para as operações na ponta compradora de swing trade, ou seja, ficando até um pouco mais para a operação na ponta vendedora, a ITUB 4. MRV3, ativo que fechou o pregão de hoje na estabilidade, mais 0,14%. Está aqui num ponto importante, ó. A gente tem topos anteriores, o ativo está andando aqui de lado, está congestionado, ou seja, é um papel para quem trabalha principalmente no rompimento de superação de máximos. A superação desses topos anteriores aqui pode disparar um movimento forte para cima, para buscar uma região lá na faixa dos R$ 15,62. Primeiro nível de resistência, 14,75. Segundo nível de resistência, 14,83. Então são 2 níveis importantes que esse papel rompendo aumentaria a probabilidade realmente de ter um movimento maior aqui para cima, favorecendo a operação inclusive na ponta compradora de rompimento em termos de oscilação. HGTX3, ativo que está dentro de um contexto também positivo, olhando para o gráfico semanal, dentro de um movimento de alta pelo gráfico semanal, vai fazendo aqui uma lateralização, uma espécie até, se a gente pegar aqui, uma espécie ou de flâmula ou de bandeira, enfim, você tem um mastro e aí você tem uma lateralização. Se essa lateralização estender um pouquinho mais no tempo, seria mais interessante para buscar essa compra, ou seja, quanto mais próximo vier a correção ou a lateralização, a média mais próximo, mais interessante seria para buscar essa entrada na ponta compradora. Um dos pontos de entrada seria a superação da máxima aqui dos 32,21. Se vier aqui mais para baixo, torna-se mais interessante buscar essa entrada mais abaixo, seja de superação de máximo do pregão anterior, ou até mesmo mais próximo possível do nível de suporte, que começaria aqui na faixa dos 30,84 e iria até a faixa primeiramente ali dos 30,45. Além da HGTX3, temos aqui para falar da Rente 3, que está no processo de correção. Eu já citei alguns ativos na análise de sexta-feira, alguns ativos para monitorar no decorrer dessa semana em termos de correção. Estendendo, aquela análise para outros papéis, colocando aqui outros papéis no radar. Outro ativo é a Rente 3, está em tendência de alta, está no processo de correção. Dependendo da sinalização aqui de fundo ascendente no decorrer dessa semana, possibilidade de buscar uma compra em cima da Rente 3 aqui no decorrer desta semana. E por último, falando aqui da CL3, que está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Eu já fiz um vídeo especial sobre esse papel, falando da tendência de longo prazo até a tendência de curto prazo, ou seja, falando desde o gráfico anual até o gráfico diário, passando pelo gráfico trimestral, pelo gráfico semanal, pelo gráfico mensal, pelo gráfico semanal, enfim, até chegar no gráfico diário. Nesse momento, o ativo gerou uma sinalização para repique de alta. A tendência é de baixa ainda, só muda a tendência se voltar para cima deste nível aqui, pelo menos na minha avaliação. Mas, no primeiro momento, ela pode mudar a tendência fazendo isso aqui. No fundo ascendente, ela muda a tendência para ficar indefinida. E ela muda a tendência para alta se ela gerar pivô de alta antes mesmo de romper esse nível. Mas se ela passar aqui direto também, ela anula a tendência de baixa.
Então, nesse momento, ela gerou um sinal bom no pregão de hoje, alta de 2,85%, superou a máxima do pregão anterior e aumentou a probabilidade de ter um movimento de subida, de repique de alta na ação. Para quem gosta de operação contra a tendência, o stop ficaria, lembrando, um perfil mais arrojado, o stop vai ficar abaixo dos R$ 7,23 em 7,22. Lembrando que aqui também ela superou a máxima do pregão anterior e nos pregões seguintes já veio aqui para baixo, acionaria o stop de uma operação contra a tendência. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Chegou até a subir, mas já reverteu tudo para baixo. Então, algumas vezes ela já tentou fazer isso e não conseguiu, mas aqui agora é uma sinalização até mais relevante de fazer esse movimento aí para cima. Lembrando, isso aqui é um engolfo de alta, um padrão de reversão dos candles. Mais detalhes sobre esse padrão, tem um vídeo de aprendizado aqui no canal. Pode entrar inclusive ali nas playlists aqui do canal, entra lá em playlists. Tem ali a playlist de sistema candlesticks. Então tem vários padrões de reversão dos candles, inclusive aqui o engolfo de alta. Você vai ver quais são os pontos mais relevantes, de importância desse padrão, o que ele representa. Enfim, superou a máxima do pregão de hoje, 7,66, aumentará a probabilidade de se ter um movimento de alta. Primeiro desafio da CL3 na faixa aqui dos 7,92 até um patamar de R$ 8,00, zona de resistência imediata. Aí o próximo nível de resistência já vai ficar para a faixa dos 8,35 e depois uma relevância maior já aqui nesse nível de fundo anterior, começando em 8,78 e se estendendo até um patamar ali de 8,80 a 8,90. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar um like, um joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.